Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei abordar mais um tema referente à China. Há algum tempo já tem sido debatido por especialistas em economia, não só aqui do Brasil, como do mundo, e também pela imprensa, o chamado fim do milagre econômico chinês. Então, o que eu farei aqui nesse exato momento é uma abordagem resumida sobre a economia da China, e eu coloquei o título entre aspas porque eu particularmente acredito que o boom econômico da China ainda vai ocorrer por mais alguns anos, mesmo reconhecendo que dentro do sistema capitalista, basta lembrar que a China adota uma economia mista, muito mais pautada na economia de mercado. Então eles hoje, o próprio governo chinês afirma um sistema diferente, a existência de um sistema diferente, um governo dos sistemas, ou seja, mesclando características do socialismo com características de mercado. Há quem diga até que a China adota hoje o que é chamado por alguns de socialismo de mercado, enfim. Então, eu vou abordar algumas características da economia chinesa e vou colocar em dúvida o que tem sido debatido nos meios acadêmicos e também por especialistas, o tema que diz que a China está chegando no fim do seu milagre econômico. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para começar esse encontro, essa imagem aqui com o mapa da China. Está muito quente hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, a temperatura aqui está muito alta, estou transpirando muito. E aqui o indicador econômico dizendo ou procurando sinalizar que a China passa por um processo de desaceleração da sua economia. Então vamos abordar algumas características da economia chinesa para que possamos chegar a uma conclusão sobre esse tema, que inclusive ainda não foi abordado em concursos militares e de vestibulares, mas que pode vir a ser abordado agora em 2023, no próximo ano, 2024, e por aí vai. Então vamos começar aqui analisando a evolução do PIB, Produto Interno Bruto Chinês, de 2010 até 2022. Você observe uma coisa. De 2010 até 2020, a China veio registrando uma desaceleração do crescimento do seu PIB, havendo aqui um pequeno intervalo de 2016 e 2017, que o PIB saiu de 6,8 para 6,9 de crescimento. Então 0,1 a gente até desconsidera, podemos dizer que nesse período houve uma estabilidade do crescimento. E que esse PIB recuo
bastante no ano de 2020, motivado pelos efeitos da pandemia do Covid-19, até mesmo porque foi lá que a doença, ou pelo menos a pandemia, foi identificada, e o governo chinês, em função da pandemia, adotou uma política chamada de Covid-0, razão pela qual toda vez que havia qualquer surto da pandemia em qualquer província, em qualquer cidade da China, eles decretavam o lockdown, o isolamento social. E isso, de certa forma, acabou comprometendo o desempenho da economia da China em 2020, assim como também aconteceu em vários países do mundo. E mesmo assim, a China cresceu. Muitos países do mundo registraram em 2020 recessão, inclusive o Brasil, mas a China conseguiu crescer, mesmo bem abaixo do crescimento que até então vinha registrando, mas cresceu. No ano de 2021, repare que o PIB da China teve um crescimento expressivo de 8,4%, mesmo ainda convivendo com os efeitos da pandemia, mas a retomada das atividades econômicas acabou contribuindo para que a economia do país crescesse num ritmo mais acelerado, até mesmo porque, assim como aconteceu na China, ocorreu em outros países, né? A retomada das atividades econômicas, isso também acaba por influir direta e indiretamente no aumento do comércio internacional, do crescimento do comércio internacional e expansão dos setores produtivos nas mais diferentes atividades econômicas. Agora, o ano de 2022, ele traz novamente uma desaceleração do crescimento da economia da China. Então a China fecha o ano de 2022 com um crescimento que pode ser considerado o segundo mais baixo desde o início das reformas econômicas chinesas, que ocorreram a partir de 1976, quando então Deng Xiaoping e Zhou Enlai desenvolveram ou lideraram, né, um programa de gradual abertura econômica da China para os investimentos estrangeiros, e a partir daquele momento, então, a China passou a crescer num ritmo acelerado, dando início àquilo que ficou conhecido como o milagre econômico chinês. E a China, nesse intervalo de, vamos dizer, 46 anos, foi o país que registrou a maior taxa de crescimento acumulada no período, razão pela qual, inclusive, a China possui hoje o segundo maior PIB do planeta, ultrapassado somente pelo PIB norte-americano. Mas, professor, por que o ano de 2022 não repetiu o crescimento econômico do ano de 2021? Nós temos que analisar aí alguns fatores combinados que têm contribuído para um desempenho mais fraco da economia chinesa no ano passado, no ano de 2022. E eu acredito que nos próximos anos, mesmo que a China volte a crescer com taxas maiores do que 3%, a taxa registrada em 2022, na minha concepção, dificilmente a China vai voltar a registrar taxas de crescimento acima de 9%, 10%, até mesmo porque existe uma tendência global que nós vamos analisar aqui no transcurso dessa exposição, que já não favorece uma expansão mais intensa da economia chinesa nesse período ou daqui para frente. Então, no sistema capitalista, nós temos sempre o esgotamento de modelos econômicos. Isso aconteceu com grandes potências econômicas. O próprio Estados
Unidos ele tem passado por um processo de esgotamento do seu modelo econômico, não estou falando do capitalismo, mas aquele modelo que levou os Estados Unidos a se transformar na maior potência econômica do mundo. Então ele está caminhando na direção do processo que ocorreu na Inglaterra, ocorreu na França, vem ocorrendo também na Alemanha, que é um crescimento econômico, vamos dizer, num patamar mais baixo do que naqueles anos de ouro em que a economia crescia de forma significativa. Isso, de certa forma, também aconteceu, sobretudo no período da Primeira Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, quando então o PIB norte-americano cresceu num ritmo bastante acelerado. Então vamos ver o porquê da economia chinesa está registrando essa tendência de desaceleração do seu crescimento econômico. Então nós temos aqui a guerra comercial. Eu coloquei aqui entre a China e Estados Unidos, porque são as duas maiores economias do mundo. Mas essa guerra comercial, ela envolve hoje outros atores, inclusive a própria União Europeia, que no seu conjunto forma um bloco econômico com poder que rivaliza com o PIB norte-americano. Então, a guerra comercial, através das medidas protecionistas que os Estados Unidos começaram a adotar contra determinados produtos chineses, a partir, sobretudo, do governo Trump, e a China, o governo chinês, em retaliação, também adotando medidas protecionistas contra produtos norte-americanos, isso, de certa forma, tem afetado alguns segmentos da economia chinesa. Ou seja, a China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, que fique bem claro. Mas o presidente Donald Trump, quando assumiu o cargo lá atrás, 2017, por exemplo, ele havia dito que os Estados Unidos iriam adotar medidas protecionistas, taxando produtos procedentes da China, como forma de proteger a indústria americana. Inclusive, o presidente Donald Trump chegou a dizer que as empresas norte-americanas que estavam produzindo fora do país deveriam transferir de volta para o território norte-americano suas linhas de produção, para gerar emprego internamente nos Estados Unidos, gerar arrecadação de impostos para os Estados Unidos e manter os Estados Unidos na liderança do sistema capitalista internacional. E agora o atual presidente norte-americano, Joe Biden, ele vem adotando também medidas protecionistas contra determinados produtos chineses. Então, o mundo ele caminha hoje num processo que a gente chama de desglobalização, que tem como uma das suas vertentes o crescimento do protecionismo econômico. E a partir do momento em que esse protecionismo ele cresça, isso de certa forma vai afetar a economia chinesa, porque a economia chinesa em 2022 foi responsável por quase 15% de todo o comércio mundial. Então, a partir do momento que se crie de forma crescente barreiras comerciais contra determinados produtos chineses, venha a ser através de taxas, sobretaxas, isso vai prejudicar, de certa forma, as exportações de produtos chineses para inúmeros mercados no mundo. E essa tendência, ela vai se consolidando. Então, nós estamos observando hoje um movimento contrário até então ao processo de globalização, que era aquele processo do aumento da integração econômica entre os países do mundo. Então, enquanto que o processo de globalização ele tem como uma das suas vertentes abertura de mercados através até mesmo do neoliberalismo econômico,
formação de blocos econômicos regionais, etc. Ora, o que você vê hoje é o crescimento do protecionismo comercial, e esse protecionismo comercial ele acaba caminhando na contramão do processo de globalização. Então isso pode fazer com que a economia chinesa ela cresça num ritmo menos acelerado. Eu, fielmente, acredito que a China vai continuar crescendo, porém, também acredito que esse crescimento da China venha se manter num patamar mais modesto, como pensam também inúmeros analistas econômicos nos mais diferentes continentes do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, o reshoring, que é o retorno das indústrias, as linhas de produção das indústrias, aos países sedes das empresas. Então eu coloquei aqui o reshoring da China para os Estados Unidos, ou seja, a migração das empresas norte-americanas que haviam transferido linhas de produção dos Estados Unidos para a China em função das vantagens comparativas que aquele país oferece, mão de obra mais barata, carga tributária mais enxuta, né, isso, incentivos fiscais, facilidades para remessa de lucros ao exterior, legislação ambiental não tão rigorosa, enfim. Então, a partir principalmente do governo do presidente Donald Trump, você observa o movimento de repatriação das linhas de produção de grandes grupos empresariais norte-americanos que estavam atuando na China, assim como também em outros países do mundo. Então, você percebe com clareza esse processo inverso ao processo de globalização que até então estava em curso. E aqui você tem o reshoring para a União Europeia. Nesse mapa aqui, que é o planisfério, você vê a migração de empresas da América, da África e da Ásia de volta para países da União Europeia. Então existe uma tendência que vem crescendo de repatriação das linhas de produção. Por quê? Você tem que levar em consideração alguns aspectos que são considerados de grande importância. Antigamente, quando ocorreu um fluxo enorme de investimentos de empresas multinacionais em países em desenvolvimento, em função das chamadas vantagens comparativas que esses países oferecem, então se levava muito em consideração a questão do custo da mão de obra. Hoje, em função da indústria 4.0, aquela que vem avançando no transcurso da quarta revolução industrial, hoje o custo da mão de obra já não pesa tanto. Por quê? Essas indústrias de tecnologia de ponta têm linhas de produção automatizadas. Então, na verdade, o que essas empresas precisam, na atualidade, é de trabalhadores com um nível de qualificação profissional mais elevado. Então, é o que eu chamo de capital intelectual. Não aquela quantidade enorme de mão de obra de baixo custo. Essa hoje já não tem tanta influência na escolha do país ou da região ou da província onde será feito o investimento de um grande e poderoso grupo empresarial, e sim o chamado capital intelectual, até mesmo porque a quarta revolução industrial ela vem com a inteligência artificial também. O número de operários nas linhas de produção diminui sistematicamente, razão pela qual hoje muitas empresas podem levar de volta para os países sedes linhas de produção. Isso é ruim para aqueles países que receberam investimentos, porque isso acaba fechando o mercado de trabalho, aumentando o desemprego, reduzindo a arrecadação de impostos, enfim, e gerando aquilo que nós chamamos de processo de desindustrialização. Então vocês vão me perguntar, professor, a China está passando por um processo de desindustrialização? Não. A atividade industrial na China continua crescendo. Todavia, esse crescimento, no meu entendimento,
nas próximas décadas, vai se processar mais lentamente, até mesmo porque, como eu disse ainda há pouco, todo modelo econômico tem um momento de estagnação. Então atinge o seu ápice, daí para frente ele sofre um processo de estagnação, o crescimento passa a ser mais lento, ou você tem até uma retração da atividade em função de um desempenho mais fraco da economia. Então aqui nós temos, por exemplo, o impacto da crise energética, um dos fatores que também prejudicaram a economia chinesa agora recentemente, a crise energética, o racionamento de energia. Isso afetou a produção, inclusive tem uma aula gravada aí no canal Geogênio sobre a crise energética chinesa. Então essa crise energética fez com que a necessidade de se racionar energia em determinadas províncias da China também afetasse o setor produtivo. Apesar da China ser o país que mais investe na geração de energia, e quando eu falo isso, não só nas fontes de energia de origem fóssil, como também aquelas fontes de energia limpas e renováveis, nenhum país investe tanto em construção hoje de usinas hidrelétricas, parques solares, parques eólicos, como a China, além de outras fontes de energia que o país está desenvolvendo. As indústrias automotivas chinesas já estão produzindo de forma crescente também carros elétricos e por aí vai. Mas nós temos que levar em consideração que a China tem um pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que o crescimento econômico ele acaba exigindo uma demanda maior de energia. Então, se num determinado momento a oferta de energia não acompanha esse crescimento da demanda, isso leva ao governo a ter que promover racionamento de energia. E isso acaba prejudicando em determinadas províncias os setores produtivos, tendo reflexo também no desempenho do produto interno bruto da China. Então, claro que é um problema que, no meu entendimento, se resolve a curto, médio prazo, eu acredito a curto prazo, inclusive grandes usinas hidrelétricas foram inauguradas agora recentemente na China, ampliando muito a capacidade de geração e também os investimentos em distribuição de energia, tem, de certa forma, criado condições para que a China possa superar esse momento de dificuldade que foi gerado também pela crise energética chinesa. Então, em muitas províncias da China, inclusive, tivemos racionamento de energia, afetando os inúmeros setores produtivos da economia chinesa. Aqui nós temos o impacto da Covid-19 na economia chinesa, aquilo que eu disse logo na abertura da aula, né? A pandemia ela não só afetou a economia da China, como afetou a economia do mundo todo. Só que a China foi o país que tratou a pandemia até pouco tempo atrás com maior rigor. Agora, recentemente, há coisa de 2 meses, é que eles flexibilizaram as medidas de controle da doença. Inclusive, tivemos um surto enorme de propagação da Covid nos meses de dezembro, janeiro, com milhares de mortes. A gente não sabe o número total, até mesmo porque o governo chinês parou de divulgar os dados, mas o que se sabe é que milhões de chineses contraíram o vírus, mas o governo chinês já não mais utilizou aquilo que vinha utilizando, que era o lockdown, o isolamento social, que foi um dos fatores responsáveis pelo desempenho mais fraco da economia chinesa no ano de 2022. Então, dezenas de milhões de chineses, uns chegam a dizer centenas de milhões de chineses contraíram o vírus nos últimos meses, milhares de chineses morreram, mas isso também em função de uma parte considerável da China não está sendo coberta pela vacina. A China desenvolveu várias vacinas, né? A gente conhece aqui no Brasil a Coronavac, mas eles desenvolveram até um determinado momento, eu tinha pesquisado
Isso até em 2021, a China tinha 6 ou 7 vacinas, né, sendo já aplicadas no país, né? Então eles têm várias vacinas, só que na China não é obrigado, né, você tomar a vacina, e a cobertura acabou não atingindo muita gente, inclusive pessoas idosas, enfim, o que contribuiu para que o número de óbitos aumentasse de forma significativa nos meses de dezembro e janeiro. Agora, um dia a gente vai saber a verdade sobre o quantitativo de chineses que morreram. Então, a pandemia, ela afetou a economia chinesa. Isso, de certa forma, foi um dos fatores responsáveis pelo desempenho mais fraco do PIB chinês no ano de 2022. E também um desempenho mais fraco nas transações econômicas da China com vários países do mundo. Eu não vou dizer com todos não, tá? Mas com vários países do mundo. Aqui nós temos o aumento do poder de compra na China. Aqui já é uma ideia que vai, vamos dizer assim, num processo inverso ao título Fim do Milagre Econômico Chinês. Repare que isso aqui está entre aspas, porque eu não acredito nesse fim, nesse momento. Para quem não sabe, o salário mínimo chinês, agora, janeiro de 2023, R$ 1.581, ou seja, convertendo o yuan, que é a moeda chinesa, para o real português, 1.581. Então, o salário mínimo na China hoje é maior do que no Brasil. Então, aquele menor custo da mão de obra chinesa, em relação, inclusive, ao Brasil e tantos outros países em desenvolvimento, hoje já não pesa mais. A renda média do chinês, né, é quase o dobro, atualmente em reais, da renda média do trabalhador brasileiro. Então, o aumento do poder de compra da China, inclusive, é uma estratégia que vem sendo desenvolvida pelo governo chinês como forma de fortalecer o mercado consumidor interno para reduzir exatamente a dependência da economia da China do mercado internacional. Você tem que levar em consideração que a China tem, vamos dizer assim, 15%, pouquinho mais do que isso, da população mundial. Então, dos pouco mais de 8 bilhões de habitantes que a Terra possui nesse momento, 1.411 bilhões moram na China. Então, a partir do momento em que a China fortaleça, e isso vem acontecendo gradativamente, o poder de compra do trabalhador chinês, criando um mercado interno cada vez mais forte, a dependência das empresas chinesas do mercado internacional, pelo menos para exportação, ela vai diminuindo gradativamente. Eu chamo a atenção de um aspecto até importante, né? Apesar da economia chinesa ter crescido só 3% em 2022, o superávit comercial da China foi estrondoso. Mais de 800 bilhões, 891 bilhões de dólares de superávit comercial. A China tem um superávit mensal comercial maior do que o superávit anual brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia da força da economia chinesa. Aqui nós temos, a China participa com cerca de 15% do comércio global. Então, aquilo que eu digo, essa participação também contribui para que esse motor da economia chinesa se desenvolva bem. E as relações comerciais da China, dentro da sua estratégia de expansão, inclusive dos investimentos chineses na África, na Ásia, no Oriente Médio, que faz parte da Ásia, na própria Europa, na América e até mesmo na Oceania, vem consolidando a economia chinesa como uma poderosa economia que hoje, juntamente com a economia norte-americana, a gente pode considerar os dois motores da economia mundial. Então, a partir do momento em que também essa política de investimentos e aquisições feitas por empresas chinesas, não só
empresas privadas, mas também empresas estatais, mundo afora, vem garantindo à China, de certa forma, uma robustez econômica muito grande, razão pela qual eu vou na contramão dos especialistas, dos analistas, que continuam afirmando que a China, o milagre econômico chinês chegou ao fim. Na minha opinião, esse milagre econômico não chegou ao fim. Logicamente que nós teremos momentos em que a economia da China vai crescer com maior velocidade, e também teremos momentos, como foi o ano de 2022, que a economia chinesa vai crescer em ritmo mais lento. Nós sabemos que Japão, Coreia do Sul, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e etc., estão adotando medidas para conter a expansão econômica da China, até mesmo porque com a expansão econômica vem o crescimento do poder militar, e isso preocupa não só os Estados Unidos como a OTAN. Inclusive, alguns analistas acreditam na possibilidade dos Estados Unidos e a OTAN vir entrar em guerra com a China ainda nessa década, e se isso acontecer, logicamente que boa parte da raça humana vai desaparecer desse planeta, se não toda, pelo menos a maioria, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, deixe o seu comentário, se tiver dúvidas, sugestões, faça a sua pergunta, porque o canal Geogênio é um canal que foi criado para se transformar numa plataforma de apoio para você que está fazendo um concurso militar, vai fazer um concurso de vestibular. O canal Geogênio não é monetizado, não vai ser monetizado, não tem essa finalidade, né? Eu não estou conseguindo gravar tantas aulas. Essa semana eu tive problemas. A minha esposa, infelizmente, está muito doente, né? Então, eu gravo aqui no quarto, e aqui fica a cama hospitalar, né? E nem sempre ela sai do quarto, ela não anda mais, não fala mais, não tem mais movimento. Mas a gente tem um equipamento, até que eu estou apoiado aqui, e a gente chama de elevador, que consegue tirá-la da cama e levá-la até a poltrona na sala, onde ela fica também deitada, vendo televisão, apesar dela assistir televisão aqui também, mas ela gosta também de ficar um pouco lá na sala. Então, eu não vou conseguir nos próximos meses gravar tantas aulas como até então estava fazendo. Primeiro, porque eu volto a trabalhar segunda-feira, as aulas começam aqui no Rio de Janeiro, na rede de ensino que eu trabalho, inclusive daqui a pouco tem uma reunião diária, online, né? E sábado eu comecei o tratamento de dente, vou fazer um implante aqui na arcada superior completa. Então, teremos sábado que eu não vou conseguir gravar aula, porque vou fazer extração de dente, essas coisas. Mas vou continuar gravando aulas e colocando, postando nos grupos lá do Facebook, Colégio Naval 2023, concurso SpaceX 2023, concurso ESA 2023, concurso Vestibular 2023, onde vocês também têm acesso aos PDF para estudar. E nada daquilo é cobrado, o acesso é só entrar no arquivo, baixar o PDF e estudar. Eu faço isso para ajudar vocês. Eu venho de uma família bem humilde e consegui vencer na vida. E eu quero ajudar aqueles que também sonham em vencer na vida, a alcançar o seu objetivo. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!